Saudações família, sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Hoje, vamos mergulhar na vida de um homem que, nas sombras do deserto, construiu um império obscuro entre o México e os Estados Unidos. Ele era conhecido como o Zorro de Ojinaga e dominou a fronteira como poucos conseguiram. Seu nome? Pablo Acosta Villarreal. Imagine a fronteira do Texas com o México nos anos 1980, um cenário tenso onde diversas organizações do submundo travavam disputas ferozes pelo controle das rotas de contrabando. E no centro desse caos estava Pablo Acosta, um homem astuto, implacável e extremamente influente. Nascido em Ojinaga, um vilarejo mexicano muito pobre, Acosta começou sua trajetória no submundo aos poucos, mas com um plano ambicioso. Ele queria não apenas controlar uma fronteira, mas também consolidar uma rede que ligava produtores da Colômbia aos consumidores estadunidenses. Pablo Acosta não só dominava o contrabando dentro da fronteira de Ojinaga, mas também conquistava o respeito e causava temor em todos ao seu redor. Ele mantinha uma conexão estreita com as comunidades locais, oferecendo todo tipo de ajuda e proteção em troca de lealdade absoluta. Seu poder era tanto que, em sua área de influência, a polícia foi comprada e ninguém se atrevia a intervir. Ele era um verdadeiro rei da fronteira. Mas como toda ascensão meteórica no submundo, o reinado de Acosta teria um final insano, deixando um legado que ainda ecoa nas regiões que ele controlava. Se preparem, pois agora vamos explorar a vida e a queda de Pablo Acosta Villarreal, o homem que conseguiu comprar as autoridades dos dois lados da fronteira, mas acabou sendo traído por seu pupilo. Bora pro vídeo. Em 1973, o corpo de Domingo Aranda, o primeiro padrinho de heroína de Ojinaga, no México, foi encontrado nas margens do Rio Grande, o rio que divide o México e o Texas. De acordo com boatos, seu sobrinho e parceiro de negócios Manuel Carrasco acreditava que Aranda estava roubando ele. Como vingança, Carrasco atirou e o molhou com gasolina. Carrasco e seus homens reuniram-se com um pack de cervejas para assistir queimar. Manuel Carrasco se tornou o novo rei de Ojinaga. Mas nos anos seguintes ele ficou escondido. Seu sucessor foi morto a tiros. E o sucessor de seu sucessor foi enviado para a prisão nos Estados Unidos. Ninguém podia manter o controle do território fronteiriço por mais de 3 anos, até 1981, quando um novo chefe do crime chegou ao poder, Pablo Acosta Villarreal. No final amargo do reinado de Pablo, o México nunca mais seria o mesmo. Era uma tarde ensolarada em agosto de 1985. Pablo Acosta encostou-se na parede de barro de seu armazém e observou 2 jovens agricultores carregarem fardos de maconha para um compartimento escondido de seu caminhão. Ele parecia um bandido do Velho Oeste, com sua camisa e botas de cowboy e um chapéu de palha sombreando sua cara marcada por um tiro. Poderia ser uma fantasia se não fosse pela metralhadora carregada apoiada contra a parede ao seu lado. Aos 47 anos, Pablo estava no auge de seu sucesso. Ele movimentava a cada ano cerca de 60 toneladas de cocaína colombiana pela fronteira dos Estados Unidos, juntamente com quantidades incalculáveis de maconha e heroína. É impossível calcular quanto dinheiro ele ganhou. Tudo o que ele disse foi que tinha mais dinheiro do que poderia gastar em uma vida inteira. A maior parte dos seus ganhos foi investida na comunidade, de uma forma ou de outra.
Como padrinho de Ojinaga, no México, Pablo literalmente dirigiu a cidade. Ele pagou por pontes e estradas, ajudou os idosos com suas contas médicas e reparou escolas arruinadas, como a escola primária do outro lado da rua de seu depósito de drogas. Claro, sua filantropia incluiu doações regulares à polícia e aos militares. Um valor estimado em 1,2 milhões de dólares por ano em troca de proteção. A polícia mexicana estava na palma de sua mão, mas os estadunidenses eram outra história. A movimentação de drogas através da fronteira exigia cuidado e criatividade. Quando os dois fazendeiros terminaram de esconder os mais de 300 quilos de maconha no caminhão, eles cobriram o resto da carroceria com centenas de melões. O braço direito de Pablo, o careca e modesto Marco de Haro, lhes deu dinheiro e os enviou a um comprador no Novo México. No dia seguinte, Pablo recebeu um telefonema. Era o comprador do Novo México e ele queria saber onde estavam suas drogas. Ninguém tinha tido notícias dos dois entregadores desde que eles cruzaram a fronteira. Eles não tinham entregado a erva e também não tinham sido presos. Pablo teria sabido se esse fosse o caso. Ou eles estavam mortos, ou desejariam estar. Na noite seguinte, Pablo soube que os dois peões estavam em um motel em Ojinaga. Pablo e meia dúzia de pistoleiros invadiram o lugar e agarraram os jovens pelo pescoço. Entre tapas e socos, os homens de Pablo gritavam: "O que vocês fizeram com a droga?" Quando os jovens aterrorizados tiveram a oportunidade de falar, eles explicaram. Eles tinham conduzido acidentalmente o caminhão para dentro de uma vala. Alguns dos melões caíram e eles não conseguiram manobrar o caminhão de volta para a estrada. Com o caminhão quebrado, eles caminharam por 2 dias pelo deserto de volta a Ojinaga. Eles foram arrastados para o estacionamento, onde diversos jipes e caminhonetes estavam estacionados. Pablo os levou para a parte de trás de um jipe e lhes disse que era melhor se lembrarem onde tinham deixado o caminhão, senão eles iam morrer. Eles atravessaram um deserto de carro até uma ponte internacional sem guardas, através do Rio Grande, cerca de 4 horas a noroeste de Ojinaga. Foi uma viagem tensa. Pablo, os traficantes feitos reféns e Amado Carrillo Fuentes. Amado era o sobrinho de 28 anos de idade de um senhor das drogas de Guadalajara, a cerca de 1.200 quilômetros ao sul de Ojinaga. Ele havia sido enviado ao norte para aprender sobre o comércio de fronteira com Pablo, que estava armazenando parte da cocaína de seu tio. O problema do caminhão não lhe dizia respeito diretamente, mas era embarcar junto ou morrer. Até chegarem à fronteira. Os traficantes disseram que eles tombaram o caminhão cerca de 16 quilômetros ao norte do Novo México. Mas, quando estavam para cruzar a fronteira, Amado percebeu que era uma má ideia. Se os federais americanos tivessem encontrado o caminhão, eles podiam ter armado uma emboscada para pegá-los. Correr esse risco por um caminhão cheio de maconha era ridículo. Eles poderiam voltar, substituir o produto e ainda assim cumprir o acordo com o comprador. Mas se viesse à tona que Pablo havia sido enganado por 2 traficantezinhos, sua reputação seria afetada. Ele preferia ser lembrado como o homem que morreu num tiroteio com os federais em plena madrugada para defender um caminhão carregado de melões. O perigo estava à espreita quando eles atravessaram a fronteira. Alguns quilômetros adiante, eles encontraram um caminhão em uma vala, exatamente onde os rapazes disseram que estaria. Os 300 quilos de maconha ainda estavam intactos. Iluminados pelos faróis do jipe, a equipe manobrou o caminhão de volta para a estrada e empilhou as centenas de melões caídos. Pablo, Amado e Marco assistiram do capô de outro jipe enquanto compartilhavam um maço de Marlboro. Quando o trabalho terminou, Pablo deu aos 2 jovens traficantes uma longa conversa sobre a desonestidade da natureza humana. Ele havia sido roubado tantas vezes por pessoas em quem ele pensava poder confiar, que finalmente chegou a desconfiar de todos. Eles escutaram, petrificados, esperando por uma punição. Mas ao invés disso, Pablo tirou um maço de dinheiro e deu a cada um $500 americanos. Depois os dispensou com "Vão com Deus". Os 2 rapazes correram para o caminhão de melão e aceleraram durante a noite toda.
Pablo e sua comitiva acenderam mais cigarros e correram de volta para Ojinaga. O dia de trabalho ainda não tinha terminado. Havia um avião carregado com 800 quilos de cocaína programado para pousar no aeroporto de Ojinaga pouco antes da meia-noite. Manter um cartel de drogas funcionando era um trabalho cansativo, mas estava no sangue de Pablo. A família Acosta vinha fazendo contrabando há gerações. A seguir, vamos acompanhar o início da história de Pablo e ver como um trabalhador agrícola migrante se tornou um dos mais notórios senhores da droga da história mexicana. Agora de volta à história. Ojinaga tornou-se o centro do contrabando durante a Lei Seca nos Estados Unidos na década de 1920, quando contrabandistas atravessavam o rio com garrafas de sotol, um licor de cacto. Quando a Lei Seca terminou, os contrabandistas se voltaram para a extração e o contrabando de cera de candelila, feita a partir da planta de candelila. Entre esses contrabandistas estava um agricultor nômade chamado Lucas Acosta. Quando o filho de Lucas, Cornélio, atingiu a maioridade, ele se juntou ao pai nas montanhas. Eles trabalharam ao luar durante semanas, colhendo plantas de candelila e fervendo-as até se transformarem em cera. Era um trabalho difícil e perigoso, mas Lucas o via como uma questão de ética. A única razão da exportação de candelila ser ilegal era porque o governo mexicano controlava a indústria, estabelecendo preços pela metade do que os compradores pagariam do outro lado da fronteira. Lucas perguntou a seu filho: quem deveria ganhar o dinheiro? O pobre trabalhador ou o governo mexicano que vende para os estadunidenses de qualquer maneira? Cornélio acabou se estabelecendo em um rancho fora de Ojinaga. Ele e sua esposa criaram 8 filhos, incluindo Pablo, que nasceu em 26 de janeiro de 1937. Quando Pablo tinha cerca de 12 anos, Cornélio levou ele e seus 4 irmãos mais velhos para encontrar trabalho agrícola do outro lado da fronteira. Cornélio nasceu no Texas, então ele e todos os seus filhos eram naturalmente cidadãos dos Estados Unidos. Os Acostas ganharam a vida como agricultores migrantes por 9 anos, viajando pelo Texas e Novo México em busca de mão de obra. Foi uma vida difícil, mas foi a vida que lhes foi dada. Mas a tragédia aconteceu em 1958, quando Pablo tinha 21 anos. Uma noite, Cornélio e Pablo estavam bebendo cervejas em um bar em Fort Stockton, no Texas. Um homem se aproximou de Cornélio e disse que havia alguém querendo falar com ele do lado de fora. Cornélio seguiu o homem para fora. Pablo ficou no bar até que... ele ouviu um tiro vindo da rua. Pablo correu para o estacionamento, onde viu seu pai estendido de costas com um buraco de bala na testa. Uma van saiu do estacionamento cantando pneu. Pablo mal conseguiu pegar o número da placa antes da van desaparecer em uma nuvem de poeira. A polícia rastreou a placa até um fazendeiro chamado Pablo Baiza. Acontece que as famílias Acosta e Baiza tiveram uma rixa de sangue que se prolongou por gerações. O pai de Pablo, Cornélio, poderia nem ter conhecimento da rixa, muito menos participado dela. Mas quando Baiza ouviu que um Acosta estava em Fort Stockton naquela noite, ele considerou que era dever de sua família matá-lo. O assassinato sem sentido de seu pai apenas inflamou o gosto de Pablo por sangue. Pablo era conhecido por ser um trabalhador árduo e calado, pelo menos até tomar algumas doses. Depois de perder seu pai, a bebedeira e o comportamento violento ficaram fora de controle. Durante os anos seguintes, Pablo acumulou meia dúzia de acusações por dirigir embriagado, por conduta desordeira e outros delitos. Ele vivia e trabalhava em uma fazenda perto da pequena cidade de Lovington, no México. Nos fins de semana, ele ficava em um trailer de alumínio atrás da casa de seu tio e passava as noites procurando por festas. Em março de 1961, Pablo, com 24 anos, foi preso em um restaurante no centro da cidade depois de entrar em uma briga de bar e atirar um jarro pela janela. 3 anos depois, ele foi preso por estar envolvido num tiroteio do lado de fora do restaurante local em uma noite de sábado. Ele havia entrado em uma discussão com um grupo de jovens e, percebendo que estava em desvantagem numérica, Pablo foi embora.
Mas quando ele saiu do estacionamento, um dos jovens atirou nele. O tiro pegou sua bochecha de raspão. ignorando a ferida, Pablo agarrou seu rifle e disparou, transformando a discussão num tiroteio em larga escala. Ninguém morreu, mas Pablo e alguns dos outros homens foram presos. Ele passou meses na prisão aguardando julgamento. E quando finalmente chegou ao tribunal, ele foi condenado a mais 90 dias atrás das grades. Pouco depois de ser solto, no final de 1964, Pablo decidiu virar a página, pelo menos por um tempo. Ele se mudou do sul de Lovington para Odessa, no Texas, onde alguns de seus irmãos moravam. Em Odessa, ele conheceu uma menina chamada Olivia, que coincidentemente também havia nascido em Ojinaga. Eles se deram bem e não demorou muito para se casarem. Entre 1966 e 1968, nasceu a única filha de Pablo e Olivia, Karen. Pablo trabalhava na construção civil, um dos poucos empregos disponíveis para um imigrante mexicano sem formação. Mas com uma filha para sustentar, o dinheiro ficou apertado. Alguns de seus colegas de trabalho lhe ofereceram uma solução. Nos anos 60, o contrabando de drogas através da fronteira entre os Estados Unidos e o México ainda era muito pequeno. A grande maioria da heroína contrabandeada para os Estados Unidos entrava através do Canadá, e o comércio de cocaína ainda não havia decolado. Mas existia uma crescente transação de drogas do outro lado da fronteira, em Ojinaga, dirigida por Domingo Aranda e Manuel Carrasco. Os traficantes de Ojinaga recrutavam contrabandistas para passar drogas através da fronteira em quantidades muito pequenas, como 30 gramas por vez. Vários dos trabalhadores da construção civil que trabalharam com Pablo já tinham feito isso antes e parecia dinheiro fácil. É claro, se ele fosse pego, enfrentaria anos na prisão federal. Mas nenhum de seus amigos tinha tido problemas. O plano parecia perfeitamente seguro. No último final de semana de maio de 1968, Pablo Acosta dirigiu até sua cidade natal, Ojinaga, para visitar sua família. Antes de sair, ele se encontrou com os traficantes que fixaram um pequeno saco cheio de heroína preso na parte superior de seu braço com um elástico. Seria impossível encontrar a droga, a menos que Pablo fosse completamente revistado. Pablo conseguiu atravessar a ponte de volta ao Texas sem nenhum problema. Ele só precisava entregar as drogas e voltar para casa, livre. Mas, pouco tempo depois de passar a fronteira, ele viu as luzes da polícia atrás dele. Ele tentou manter a calma. A polícia não sabia de nada, e mesmo que soubessem, eles não poderiam revistá-lo sem um mandado. Mas alguém aparentemente tinha avisado a polícia sobre o contrabando. Com ou sem mandado, eles disseram que tinham uma causa provável para ordená-lo a sair do carro e revistá-lo. O que era para ser um dinheiro fácil, se transformou em uma sentença federal de 8 anos. Pablo nunca esteve envolvido com o tráfico de drogas antes desse mesmo dia em que foi preso. Mas uma vez na prisão, ele fez amizade facilmente com outros traficantes, incluindo um traficante de heroína conhecido como Short Lopes, ou, em tradução livre, Lopes Baixinho. Lopes nasceu e cresceu em Odessa, e antes de sua prisão ele havia trabalhado para Manuel Carrasco, o senhor das drogas, que dirigia o território ao sul da fronteira em Ojinaga. Nos anos 70, os cartéis de drogas mexicanos que conhecemos hoje ainda não tinham se formado. Todos os traficantes de drogas eram considerados um único grupo, a máfia. Mas Carrasco e seu pequeno círculo de amigos reivindicaram um território de fronteira e pagaram à Polícia Federal por proteção. Com Short Lopes, Pablo aprendeu que o contrabando era um trabalho extremamente perigoso. O verdadeiro dinheiro estava no gerenciamento das drogas, quando elas cruzavam a fronteira. Em 1973, depois de cumprir 5 dos 8 anos de sua sentença, Pablo foi solto por bom comportamento. Aos 36 anos, ele finalmente tinha um plano sólido e estava pronto para colocá-lo em ação. Pablo, junto com sua esposa e filha, se mudaram para um novo bangalô de 2 dormitórios em Odessa. Ele conseguiu um emprego em uma empresa de telhados e também começou a negociar heroína e maconha. Provavelmente ele conseguia as drogas com Short Lopes, que havia saído da prisão mais ou menos na mesma época
e tinha se mudado para Ojinaga para trabalhar diretamente para Manuel Carrasco. A polícia local rapidamente tomou conhecimento da pequena operação de Pablo. E durante o ano seguinte, sua casa e outras bases de operações ficaram sob vigilância constante. Ele era parado quase sempre que passava por um carro da polícia. Quando ele era abordado, entregava a carteira de motorista e se fazia de bobo, dizendo aos oficiais: "Desculpem, eu não falo inglês." Apesar dos policiais saberem que ele falava inglês perfeitamente bem. No final de 1974, Pablo mudou sua família para o Novo México, esperando que o drama não o seguisse através das linhas estaduais. Ele manteve um perfil discreto no início, canalizando suas economias para uma empresa de telhados legítima que ele possuía. Ele investiu em equipamentos, construiu uma rede de clientes e então começou a usar o negócio como fachada para o tráfico de heroína. Para evitar ser descoberto, ele fazia seus clientes se vestirem com uniformes de funcionários. Eles subiam no telhado com ele e conversavam sobre negócios com o alto zumbido das máquinas pesadas. Foi um plano inteligente, mas não despistou a polícia por muito tempo. Pablo movimentava quantidades extraordinariamente grandes de heroína, às vezes quilos de cada vez, em comparação com as vendas de pequenas gramas que outros traficantes faziam. Talvez porque ele recebesse as drogas diretamente de Carrasco, em Ojinaga. Em 1975, a DEA, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, estava ciente dos negócios de Pablo no Texas e no Novo México. Eles enviaram um agente disfarçado para comprar 1 quilo de heroína, que, ajustada à inflação, valeria cerca de $350 mil hoje. O plano quase funcionou, mas no último minuto Pablo ficou desconfiado e cancelou o negócio. Se quisessem pegá-lo, eles precisariam de uma abordagem mais cuidadosa. A DEA teve uma segunda chance inesperada no ano seguinte, em novembro de 1976, quando organizou uma operação para prender outro traficante de heroína do Novo México, chamado Delfino Rendon. Posando como grandes compradores de Nova York, 2 agentes pediram meio quilo de heroína a Rendon. Naquela época, meio quilo vendido por uma média de $25 mil corresponde a mais de $100 mil hoje. Para fazer um pedido como esse, era necessário uma fonte muito bem relacionada. E se os agentes descobrissem quem era a fonte de Rendon, eles poderiam pegar 2 coelhos com uma cajadada só. Os agentes ficaram atônitos quando seguiram Rendon até a pequena casa branca de 2 quartos de Pablo Acosta. Por ser uma venda tão grande, Pablo acompanhou Rendon para finalizar o acordo. Eles entraram na caminhonete de Rendon e dirigiram até o local combinado, um poço de lama profundo nas colinas de areia, a poucos quilômetros da cidade. Eles chegaram ao poço perto do anoitecer. Já havia um sedã laranja esperando lá, os compradores de Nova York, ou seja, os agentes infiltrados. Rendon seguiu os 2 homens até o poço. Pablo ficou para trás, inclinado sobre o capô do caminhão com seu chapéu de cowboy de palha para proteger seu rosto da brisa fria. Tudo parecia rotina, até que... Um dos compradores puxou uma arma e empurrou Rendon para o chão. Pablo tirou seu revólver. O homem com a arma gritou: "Polícia! Levantem as mãos!" Pablo correu para as colinas de areia. Um dos oficiais o perseguiu por quase 2 quilômetros, mas o céu estava escurecendo e era difícil de enxergar. Pablo mergulhou em um tubo de drenagem que passava por baixo da rodovia. Ele colocou uma planta em frente à abertura do tubo para esconder o rosto e esperou. O agente da DEA passou bem na frente do cano, tão perto que Pablo poderia tocá-lo. Ele olhou à sua volta e então seguiu em frente. Os agentes revistaram a área por mais um tempo e até mesmo usaram um avião para patrulhar o local. Mas logo ficou muito escuro para poder enxergar, então eles desistiram. Pablo tinha escapado mais uma vez da prisão. Quando o deserto finalmente caiu em silêncio, Pablo rastejou para fora do tubo e pegou carona de volta para a cidade. Ele suspeitava corretamente que logo haveria um mandado federal para sua prisão. Havia apenas uma coisa a fazer. A família Acosta deveria se mudar para Ojinaga. Agora de volta à história.
No México, a frase "quem está dirigindo a praça" significa, coloquialmente, quem está no comando aqui. No contexto do tráfico de drogas, a pessoa que dirige a praça, por assim dizer, é o traficante que controla um determinado território. Antes do sistema de cartéis rivais se solidificar no final dos anos 80, o mundo do crime mexicano era algo como uma corporação de vários níveis. No topo estavam a polícia, os militares federais e outros oficiais públicos. Em todas as áreas, havia um senhor das drogas que pagava as divisões da polícia local para fazer vista grossa aos seus crimes. Qualquer outra pessoa era livre para vender, crescer ou contrabandear drogas naquela área, desde que pagasse uma taxa ao homem no topo para cobrir uma parte dos pagamentos da polícia. Mas qualquer um que tentasse traficar drogas sem pagar ao traficante que dirigia a praça, como eles o chamavam, seria imediatamente entregue à polícia e preso. Esse era um bom negócio para os grandes traficantes, porque eliminava a concorrência e também era bom para a polícia, que podia apontar as prisões ocasionais como prova de que eles estavam fazendo algo contra os narcotraficantes. No início dos anos 70, a Praça Ojinaga era controlada por Manuel Carrasco. Depois que ele incendiou seu antecessor nas margens do Rio Grande em 1973, Carrasco expandiu sua operação para ser a fonte final de todas as drogas vendidas na região de Ojinaga, assim como ao norte da fronteira no Texas e no Novo México. Então, em 1976, Manuel Carrasco desapareceu de repente. Dizem que ele se escondeu depois de uma violenta disputa com o fornecedor, mas mesmo seus associados mais próximos não sabiam exatamente para onde ele tinha ido. E, por um tempo, ninguém sabia quem estava dirigindo a praça. Alguns meses depois, funcionários da capital do estado de Chihuahua fizeram uma visita ao antigo braço direito de Manuel, Short Lopes. Quando Manuel partiu, a responsabilidade pelos pagamentos da praça recaiu sobre ele. Quando Pablo Acosta, de 39 anos, chegou a Ojinaga em novembro de 1976, um dia depois de escapar da DEA, ele não poderia estar em uma situação melhor. Seu velho amigo da prisão estava dirigindo o negócio local. Lopes deu a Pablo uma metralhadora e imediatamente o colocou para trabalhar como seu motorista e guarda-costas. Pablo continuou vendendo heroína para seus antigos contatos no Texas e no Novo México, mas com a segurança de estar em Ojinaga. Ele forçava seus clientes americanos a irem até ele ou contratava traficantes para atravessarem as drogas através da fronteira. Enquanto ele não atravessasse a fronteira, a DEA não poderia tocá-lo. E enquanto ele pagasse uma porcentagem de seus lucros a Short Lopes, a polícia mexicana também não o incomodaria. Como fachada para seu contrabando de heroína, ele abriu uma loja de roupas que sua esposa Olivia supervisionava e um restaurante perto da praça da cidade. Ele tinha feito bom dinheiro no Novo México, mas ao sul da fronteira, seu negócio estava realmente em franca expansão. O mundo dos narcóticos de Ojinaga era, na época, um lugar em perfeita harmonia. Até que Manuel Carrasco, que ainda estava escondido, soube que o Short tinha tomado o controle da praça. É um pouco estranho que Carrasco tenha ficado ofendido com isso. Ele estava desaparecido há meses e alguém tinha que dirigir as coisas no lugar dele. Mas surgiram rumores de que Carrasco planejava matar seu antigo vice-comandante como vingança pela tomada de poder. Short Lopes só tinha governado a Praça Ojinaga por um ano antes de Carrasco decidir que seu tempo tinha acabado. Em 1º de maio de 1977, Lopes e seu motorista estavam a caminho de seu rancho a poucos quilômetros de Ojinaga, quando foi emboscado por alguns dos homens de Carrasco. Lopes, seu motorista e vários pistoleiros de Carrasco foram mortos no tiroteio. Carrasco nunca foi encontrado. E mais uma vez, a praça estava para jogo. Quando Carrasco desapareceu, funcionários públicos se aproximaram de Lopes e disseram que ele era o próximo na fila para comandar a praça. Mas após a morte de Lopes, meses se passaram sem que ninguém recebesse uma visita com ordens oficiais. Foi como se o sistema da praça tivesse sido abolido de repente. A polícia começou a invadir a sede dos traficantes que antes protegiam, prendendo qualquer um que aparecesse.
Pablo reduziu suas operações, mantendo-se o mais silencioso possível enquanto pagava as contas. Mas em dezembro de 1977, ele também foi preso em uma operação de busca. Ele foi levado para a penitenciária da cidade de Chihuahua, onde se encontrou com um colega traficante de drogas chamado Fermín Arevalo. Fermín tinha 40 anos, aproximadamente a mesma idade de Pablo, mas ele já era uma lenda do crime local. Houve até uma canção popular que contava a história de sua ousada fuga da polícia após um assalto a um banco. Na verdade, o tal roubo a banco foi um esquema de desvio e ele havia passado 9 meses na cadeia por isso. Em todos os casos, Fermín era notoriamente desonesto e ferozmente violento. Ele tinha sido preso no ano anterior, quando helicópteros da polícia aterrissaram em seu rancho de 12 mil acres e o capturaram junto com 18 de seus homens. Fermín e Pablo já haviam se encontrado várias vezes. Seus círculos comerciais coincidiam, mas eles não eram exatamente parceiros ou rivais. Quanto mais eles conversavam, mais Fermín gostava do traficante novato e ele usou suas conexões para tirar Pablo da cadeia no final do mês. Daquele momento em diante, os Acostas se aproximaram da família Arevalo, incluindo a esposa de Fermín, Antônia, e seus filhos, Lili e Lupe, que estavam na casa dos 20 anos de idade. Quando Fermín saiu da prisão, no mês seguinte, Pablo ajudou a organizar sua festa de boas-vindas em casa e até mesmo se ofereceu para comprar toda a cerveja. Mas a celebração durou pouco. No início de 1978, quase um ano tinha se passado sem que houvesse alguém dirigindo a praça e o caos estava se tornando incontrolável. Pablo e uma dúzia de outros traficantes locais se encontraram para discutir o que fazer. Alguém tinha que ir para a capital do estado, para a cidade de Chihuahua, e acertar as coisas. Tinha que ser alguém experiente, conhecido e respeitado. O grupo escolheu Pablo. Pablo tinha ambição de tomar a praça em algum momento, mas ele já tinha muitos problemas. Se chamasse muita atenção, a DEA poderia extraditá-lo. Ao invés disso, ele recomendou um traficante de drogas de fala mansa, chamado Victor Sierra. Victor concordou em ir falar com o comandante da Polícia Federal e tratava dos subornos da praça com Carrasco e Lopes. Quando Victor foi ver o comandante, ele lhe disse respeitosamente que sabia o que acontecia em Ojinaga e que estava disposto a tomar a praça. O comandante o pressionou com perguntas. Como ele sabia que deveria ir ao quartel da Polícia Federal? Como ele sabia que deveria ir até ele especificamente? Victor disse apenas que havia trabalhado para Manuel Carrasco e Short Lopes. Então o comandante pediu que os 2 outros oficiais entrassem na sala e ordenou: "Preparem-no para mim." Os oficiais arrastaram Victor para uma sala nos fundos. Eles jogaram um saco sobre sua cabeça e bateram nele incansavelmente por dias, interrogando-o para obter informações. Eles lhe deram choques com um bastão utilizado em gado, forçaram sua cabeça para dentro de um balde de água até que ficasse prestes a se afogar e o esmurraram até sangrar. Depois de 3 dias, Victor não aguentou e contou ao comandante tudo o que sabia sobre o mundo das drogas de Ojinaga. Satisfeito, o comandante disse a Victor que tinha permissão para trabalhar na Praça Ojinaga. Todo o interrogatório tinha sido um teste. Aparentemente, ele tinha provado ser duro sob pressão e conhecedor do esquema de narcotráfico. A ordem no submundo havia sido restaurada mais uma vez. As batidas e prisões pararam. De 1978 a 1980, Ojinaga cresceu e se tornou um dos maiores centros de narcóticos do México. Pela primeira vez, agentes dos Estados Unidos viram grandes cargas de heroína e maconhas no Texas e no Novo México, tudo aparentemente vindo de Ojinaga. O próprio esquema de Pablo se expandiu para se tornar um dos mais poderosos da região. Ele manteve seus contatos, começou a cultivar seus próprios campos de maconha e calmamente vigiou Victor, se preparando para assumir o controle quando fosse a hora certa. Victor estava aprendendo da maneira difícil que a prosperidade tinha um preço. No início, seu pagamento mensal à polícia era de apenas $10.000. Mas o comandante tinha o hábito de aparecer na casa de Victor sem aviso prévio, notificando-o de que o negócio havia mudado.
Ele passou a pagar $25 mil por mês. Depois, $35 mil. A mensagem era clara. A polícia tinha o verdadeiro poder. E se Victor não pagasse, as batidas e prisões começariam novamente. O reinado de Victor como chefe foi interrompido em 18 de dezembro de 1980. Ele estava a caminho de Las Vegas para supervisionar um carregamento de maconha. Assim que aterrissou para seu voo de conexão no aeroporto de Albuquerque, ele foi abordado por agentes da DEA. Sem que ele soubesse, a DEA tinha preparado uma acusação de 19 casos contra ele 6 meses antes. Ele enfrentou 8 anos em uma prisão federal nos Estados Unidos. Meses após a prisão de Victor, os agentes aduaneiros começaram a ouvir dos informantes que havia um novo chefe em Ojinaga, Pablo Acosta. Não está claro exatamente como Pablo foi escolhido como o novo dono da praça, embora ele já fosse conhecido por ser um dos traficantes mais bem-sucedidos e bem relacionados da área. E quando passou a ser o líder sancionado pelo estado de toda a região, ele traçou metas mais altas do que qualquer outro antes dele. Pablo não estava satisfeito com a cumplicidade policial. Ele queria a cooperação ativa deles. Pablo convenceu a Polícia Federal a abrir uma sede em Ojinaga para que ele pudesse pagá-los sem ter que viajar. Ele obteve conjuntos de credenciais militares e policiais falsas para si e seus homens, dando-lhes autoridade sobre qualquer oficial ou civil que ousasse se meter no seu caminho. Ele até contratou soldados federais armados para proteger o perímetro de seus campos de maconha. As autoridades estadunidenses estavam cientes das atividades de Pablo, mas com a polícia mexicana em sua folha de pagamento, eles tinham perdido qualquer chance de extraditá-lo. A menos que ele cruzasse a fronteira, não havia nada que pudessem fazer para detê-lo. A única ameaça real no seu caminho era um velho amigo, Fermín Arevalo. Em uma noite de agosto de 1985, um avião bimotor pousou no aeroporto municipal de Ojinaga, no México. Assim que aterrissou, o avião foi cercado por uma escolta de caminhões. Como um relógio, um grupo de pistoleiros armados cercou o avião, abriu a escotilha e retirou a carga, empilhando as caixas de papelão sobre os caminhões. 3 soldados uniformizados saíram da cabine. Eles olharam silenciosamente com espingardas engatilhadas, um homem com uma grande cicatriz no rosto e vestido com roupas antiquadas de bandido caminhar pela tripulação. Ele abriu uma das caixas e arrancou uma embalagem retangular branca enrolada numa fita plástica. Cocaína. Os soldados se seguraram enquanto o homem se aproximava de sua cabine. Ele tirou um maço de dinheiro e entregou a cada um deles. Eles acenaram, enfiaram o dinheiro nos bolsos e deixaram o avião ser descarregado. Os soldados sabiam que o dinheiro era apenas um gesto de boa vontade. Mesmo que eles dissessem aos seus superiores o que haviam visto, nada seria feito a respeito. O exército mexicano inteiro estava na folha de pagamento de Pablo Acosta. Em dezembro de 1980, Pablo Acosta, de 43 anos, assumiu a liderança da Praça de Ojinaga, o esquema de proteção federal que governava o comércio de drogas no México. Ele governou a região fronteiriça com um pequeno círculo de amigos e familiares de confiança, incluindo Marco de Haro, seu chefe de polícia, seus irmãos Juan, Héctor Manuel e Armando e seu sobrinho Pedro, um jovem tranquilo que deixou uma vida sossegada no Texas para se juntar a seu tio. Abaixo deles, havia um pequeno exército de bandidos, os músculos que guardavam, transportavam suas drogas e lidavam com qualquer um que saísse da linha. Abaixo destes estavam as mulas, que contrabandeavam fisicamente drogas através da fronteira, escondidos em carros e caminhões ou voando em pequenos aviões roubados. A DEA, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, estimou que em seu auge, a organização Pablo Acosta, como eles a chamavam, empregava 500 membros nos Estados Unidos e no México. Ao controlar a praça, Pablo foi essencialmente o gerente regional de um esquema nacional sancionado pelo governo. Todos os outros traficantes em Ojinaga pagavam a Pablo pela permissão de transportar drogas
através de seu território. E, por sua vez, Pablo pagava à Polícia Federal por seu sigilo. Mas Pablo não estava contente em obedecer silenciosamente a seus supervisores federais. Ele queria ser um parceiro igualitário. Ele contratou soldados militares para guardar e cuidar de seus campos de maconha. Até conseguiu obter crachás da polícia para si mesmo e sua equipe, dando-lhes autoridade para fazer o que quisessem. De certo modo, Pablo era Ojinaga. Ele controlava a polícia e dirigia a maior indústria da cidade, mas também era responsável pelos serviços que o governo corrupto não prestava: construir pontes, consertar escolas, pagar contas médicas para os pobres e idosos. Em troca, ele ganhava a lealdade do povo. Ele tinha a cidade inteira em sua mira, caso alguém tentasse incomodá-lo. Entre sua proteção policial e seu próprio esquadrão de pistoleiros impiedosos, lutar contra Pablo era uma missão suicida. Na maioria das vezes, os contrabandistas da cidade sabiam que era melhor tratá-lo com respeito. Havia apenas um homem em Ojinaga que não se acovardou diante da autoridade de Pablo: Fermín Arévalo. Fermín havia sido uma grande figura na cena narcótica de Ojinaga desde os anos 60, mas ele nunca precisou pagar ao líder da praça. A família Arévalo tinha elaborado seu próprio plano de proteção com a Polícia Estadual de Chihuahua, fora do acordo que os outros traficantes faziam com a Polícia Federal. Alguns anos antes, Fermín tinha ajudado a garantir a libertação de Pablo após uma apreensão de drogas, e as duas famílias estavam próximas desde então. Fermín sempre pensou que um dia ele assumiria a praça oficial, mas ao invés disso, a praça foi para Pablo, um iniciante que estava em Ojinaga há menos de 5 anos. No momento em que Pablo assumiu o controle, a velha amizade começou a definhar. Em janeiro de 1981, um avião com carregamento de drogas de Pablo foi apreendido pela polícia americana. Ele suspeitava que o filho de Fermín, Lili Arévalo, o tinha denunciado. Durante o ano seguinte, mais alguns carregamentos de Pablo foram apreendidos e cada vez mais, Pablo suspeitava dos Arévalos. Mas ele nunca teve provas, era apenas circunstancial. As coisas finalmente chegaram a um ponto alto em agosto de 1982. Pablo tinha adiantado a Fermín um carregamento de maconha, mas ele nunca lhe pagou por isso. Fermín alegou que seu próprio comprador nunca havia lhe pagado pelo envio. Então Pablo contactou o comprador, que disse que seus filhos tinham entregue pessoalmente o dinheiro para o filho de Fermín, Lili. Alguém estava mentindo. Pablo arrastou os 2 filhos do comprador para Ojinaga e os forçou a entrar na traseira de um carro com Marco de Aro e outro bandido. Ele os comunicou que iriam dar uma volta pela cidade e, se eles reconhecessem o homem a quem tinham dado dinheiro, deveriam indicá-lo ao Marco. Enquanto o carro patrulhava o centro da cidade, um dos filhos apontou para dentro de uma sorveteria e disse: "É ele! Foi a ele que demos o dinheiro." Dentro da sorveteria estavam Lili e Lupe Arévalo. Lili e Lupe estavam saindo da loja tomando sorvete quando... Marco e o outro pistoleiro atiraram neles com armas semiautomáticas. Lili foi atingido 21 vezes e morreu imediatamente. Seu irmão Lupe ficou gravemente ferido. Não houve nenhuma investigação legítima sobre o tiroteio. Mas quando Fermín foi identificar o corpo de seu filho Lili no necrotério, ele disse: "Eu sei quem fez isso." Pablo insistiu pelo resto de sua vida que não tinha autorizado o assassinato de Lili Arévalo. Seus homens tinham feito isso sem sua permissão. Mas os Arévalos o consideraram responsável e estavam dispostos a se vingar. 2 meses mais tarde, em outubro de 1982, Pablo e Marco foram encurralados em plena luz do dia fora de um restaurante no centro da cidade. Eles aceleraram enquanto balas rasgavam pela janela traseira do caminhão. Não muito longe dali, Pablo perdeu o controle e se desviou para uma caminhonete que se aproximava. Pablo foi jogado para fora do caminhão quando virou para a estrada. Marco escapou ileso e viu 3 homens armados correndo em sua direção do outro lado da estrada. Ele agarrou sua arma, subiu no capô e disparou vários tiros, derrubando 2 dos atiradores.
E então ele viu um ônibus escolar descendo a estrada. O ônibus parou. O último atirador arrastou um de seus amigos feridos para trás do ônibus, para fora da vista de Marco. Momentos depois, um sedã saiu. Marco atirou no carro, mandando-o em zigue-zague pela estrada até cair em uma vala. Ele acenou para uma caminhonete que passava. O motorista, um professor de meia-idade, parou para ajudar, pensando que se tratava de um acidente de trânsito. Ele e Marco carregaram o corpo sangrando de Pablo para dentro da caminhonete. O professor não tinha ideia no que tinha se metido até ver o pistoleiro deitado do outro lado da estrada. Marco pegou algumas munições e saltou para dentro da caminhonete do professor. Ele disse: "Acelere, pode haver mais deles por aqui." Quando chegaram na casa de Pablo, sua esposa Olívia correu com uma toalha. Ela limpou o rosto de seu marido enquanto Marco explicava o que tinha acontecido. A partir da conversa deles, o professor identificou quem era o homem ferido. Ele não reconheceu o rosto de Pablo Acosta, mas todos em Ojinaga sabiam seu nome. O professor se despediu e saiu correndo pela porta. Olívia estava furiosa. Foi Marco que matou Lili e agora toda a família Arevalo estava indo atrás de seu marido por vingança. Quando Pablo recuperou a consciência, ele concordou que Fermín Arevalo estava por trás da emboscada. Mas ele não estava interessado em descobrir de quem era a culpa. Ele só queria se vingar. A disputa entre os Acostas e os Arevalos continuou por mais 6 meses. As autoridades estadunidenses contaram 26 mortes relacionadas ao conflito e presumiram que havia mais pessoas mortas não registradas. Em uma ocasião, Marco de Haro, o irmão de Pablo, Juan e alguns outros pistoleiros abriram fogo contra alguns primos de Arevalo do lado de fora de uma loja de tacos no centro da cidade. Algum tempo depois, um chefe de polícia aposentado, um primo distante de Pablo, foi encontrado morto a tiros perto do Rio Grande. O golpe final veio em abril em 1983, em um salão de dança a poucas horas ao sul de Ojinaga. Por volta das 3 da manhã, após a maioria dos clientes ter ido para casa, as luzes se apagaram de repente. Ainda na festa estavam o irmão de Pablo, Juan, e um primo. Quando as luzes voltaram a acender, Juan estava morto perto da entrada, banhado em sangue. Seu primo tinha sido morto a tiros do lado de fora. Os criminosos já tinham saído, mas mais tarde os Arevalos foram descobertos vangloriando-se do caso. Pablo tinha tentado deixar a rixa correr seu curso, afinal, sua equipe que tinha começado. Mas depois de perder seu irmão, ele não podia tolerar mais derramamento de sangue. Ele enviou um mensageiro para Fermín Arevalo com uma oferta para se encontrarem e resolverem as coisas pacificamente, sem armas. Fermín recusou. Então, com uma resolução pacífica fora de questão, só restava um recurso. Pablo fez uma viagem ao rancho de Arevalo com todo o seu arsenal de armas automáticas. A seguir, veremos quanto sangue foi preciso para acabar com a disputa. Agora, de volta à história. Na tarde de 24 de agosto de 1983, o Ford de Pablo Acosta subiu a estrada de Cascalho até o rancho de Fermín. Com ele estavam seu irmão mais novo, Héctor Manuel, seu sobrinho Pedro e 2 outros pistoleiros. Quando pararam na frente da casa, a esposa de Fermín, Antônia, foi até a porta. Pablo disse a ela que queria falar com Fermín. Ela disse que Fermín não estava em casa, mas Pablo tinha vigiado a área por dias e ele notou que os 2 caminhões ainda estavam estacionados na frente da casa. Ele só podia estar lá. Pablo se convidou para entrar e se sentou numa cadeira perto da porta. Ele disse a Antônia que não tinha nada a ver com o assassinato de seu filho, que seus homens tinham feito isso sem sua permissão. Ele passou a listar todos que haviam sido mortos como resultado da rixa. Se fosse uma disputa, os Arevalos estavam à frente por uma larga margem, mas aparentemente ainda não era o suficiente. Pablo puxou sua pistola por trás das costas. Ele a segurou pelo cano e a passou para Antônia. Com lágrimas rolando pelo rosto, ele disse:
Se você acha que isso vai trazer Lily de volta, então me mate. Antônia pegou a arma. Ela olhou para ele, depois olhou para além do ombro de Pablo. Seus homens ainda estavam esperando junto ao Ford, olhando para ela com metralhadoras. Ela entregou a arma de volta. Pablo foi para fora e gritou: se Firmin não vai acabar com isso, diga a esse filho da puta que vamos fodê-lo e muito. O Ford de Pablo não havia chegado a meio quilômetro da casa quando dois homens saltaram da vala, Firmin e um de seus fazendeiros. Eles empunharam fuzis de assalto e soltaram bala. Pablo se abaixou sobre o painel do carro para se proteger. No banco de trás, seu sobrinho Pedro pegou seu rifle. Firmin disparou toda a carga de 40 balas. Quando ele parou para recarregar, Pedro posicionou sua arma sobre o banco da frente e atirou pelo para-brisa. Firmin caiu. Uma caminhonete branca parou um pouco mais adiante na estrada. O motorista, o capataz do rancho, pulou e pegou seu rifle, pronto para entrar na ação. Mas Pedro atirou na cabeça dele primeiro. Os acostas saíram para inspecionar os danos. Firmin e o capataz do rancho estavam mortos. O outro atirador largou seu rifle e correu. E assim, a disputa estava terminada. O resto da família Arevalo se dispersou. O filho sobrevivente de Firmin, Lupe, mudou-se para a cidade de Chihuahua, longe da jurisdição de Pablo, onde continuou a negociar heroína. Quando a notícia do tiroteio se espalhou pela cidade, Pablo se tornou um herói popular. Ele levou seu Ford cheio de balas para a cidade e o estacionou ao longo da rodovia perto de sua casa. Um lembrete de que ele era invencível. Depois que a disputa terminou, ainda houve tiroteios, assassinatos e sequestros regulares ao redor de Ojinaga. Mas não se sabe se Pablo foi responsável por algum deles, ou se eles foram obra de outras facções. O que é fato é que nenhum outro rival sério ousou desafiar Pablo durante anos. Pablo voltou à vida normal, carregando caminhões com drogas e os enviando pela fronteira, ameaçando as mulas que tentavam roubá-lo e distribuindo dinheiro para os velhos doentes que faziam fila do lado de fora de sua casa. Mas estar no topo era muito fácil, e ele estava ansioso para expandir seus negócios. A fronteira entre os Estados Unidos e o México tem cerca de 3.000 quilômetros de extensão. Pablo Acosta controlava apenas cerca de 320 quilômetros. E apenas algumas horas a oeste de Ojinaga, algo que Pablo queria já estava acontecendo. Até o início dos anos 80, a cocaína colombiana era contrabandeada para os Estados Unidos através da Flórida. Mas como as forças policiais dos Estados Unidos concentraram seus esforços contra o contrabando na Flórida, os colombianos começaram a voltar sua atenção para a fronteira mexicana, forjando alianças com as redes de contrabando de heroína e maconha existentes no México. No início dos anos 80, um grupo de traficantes de drogas do sudoeste de Guadalajara, no México, foi abordado pelo cartel de Medellín, uma das duas principais redes de tráfico de drogas da Colômbia. Eles propuseram que os traficantes mexicanos usassem sua rede de contrabando para transportar a cocaína colombiana através do México para os Estados Unidos. Em troca, eles ficariam com 50% de todas as drogas que ajudassem a sair da Colômbia. Então, poderiam vender aquela cocaína para sua própria rede de contatos no valor estimado de $5 milhões por ano. Não está claro exatamente como Pablo Acosta se enredou no esquema, mas ele tinha laços comerciais com esses traficantes em Guadalajara. É provável que um deles tenha visto o valor de seu território central adjacente à fronteira e o tenha trazido para o negócio. Em 1984, Pablo voou para a Colômbia e se encontrou com Carlos Leder, cofundador do cartel de Medellín. Até aquele momento, Pablo só traficava maconha e heroína, mas ele conhecia a cocaína e sabia que ela trazia grandes lucros. Eles fizeram um acordo para permitir que a cocaína colombiana fosse contrabandeada através de Ojinaga. O trabalho de Pablo era receber as remessas que chegavam da Colômbia e armazenar a cocaína em Ojinaga até que outros traficantes fossem buscá-la. Ele recebeu mais de $1.000 por quilo
só para armazenar as drogas e permitir que elas passassem por seu território. Esse era um empreendimento totalmente novo para Pablo, mas acabou se tornando lucrativo. Seus armazéns se tornaram uma espécie de centro de distribuição para redes de contrabando em todo o país. Em 1985, cerca de 1/3 de toda a cocaína que entrava nos Estados Unidos passava pelas mãos de Pablo. Um dos líderes do cartel de Guadalajara enviou seu sobrinho de 28 anos, Amado Carrilho Fuentes, ao Ojinaga para trabalhar com Pablo, tanto para supervisionar seus próprios carregamentos de cocaína, como para aprender sobre operações de fronteira com o melhor. Ele aprendeu rapidamente e logo se tornou um dos associados mais importantes de Pablo. Ao longo de 1985, Pablo movimentava até 5 toneladas de cocaína por mês através de seus armazéns. Assumindo que sua taxa de armazenamento de $1.000 por quilo permanecesse inalterada, ele teria ganho mais de 54 milhões de dólares por ano só com cocaína. Com a inflação, isso é o equivalente a 126,5 milhões de dólares hoje. Tudo isso ia muito além da rede de contrabando de maconha e heroína de Pablo e a taxa de praça que ele cobrava de todos os outros traficantes de Ojinaga. Não há como dizer o quanto ele ganhou com esses empreendimentos, mas com certeza foi milhões. Mas o comércio da cocaína tinha seus inconvenientes. Era apenas uma questão de tempo até que as autoridades americanas percebessem que os cartéis colombianos haviam mudado seu foco para a fronteira mexicana. E qualquer carregamento de cocaína que fosse apreendido perto da fronteira seria inevitavelmente ligado a Pablo. O primeiro revés foi em 13 de julho de 1985. Uma caminhonete abastecida com propano parou enquanto dirigia para um posto de controle da patrulha fronteiriça dos Estados Unidos no Novo México. O oficial de plantão tentou ajudar a verificar a válvula do tanque de propano, mas ela estava travada. Também parecia que o tanque estava oco e vazio. Isso chamou a atenção do oficial, porque os contrabandistas escondiam drogas em tanques vazios de propano há anos. Quando o motorista adolescente do caminhão não conseguiu apresentar sua carteira de motorista, nem o registro do veículo, o patrulheiro pediu um mandado de busca. Uma equipe de oficiais cortou um buraco no tanque. Dentro, eles encontraram 110 quilos de cocaína. O motorista do caminhão foi preso. 4 dias depois, os investigadores saíram para revistar seu apartamento em El Paso, onde encontraram outro caminhão com 100 quilos de cocaína escondidos no tanque de propano. A DEA soube pelos informantes que ambos os carregamentos de cocaína tinham vindo de Ojinaga, sob a supervisão de Pablo Acosta. A agência vinha vigiando Pablo desde que ele fugiu de uma prisão por portar heroína no Novo México em 1976. E agora eles tinham mais motivações do que nunca para derrubá-lo. Outro problema igualmente urgente relacionado à cocaína era que Pablo estava ficando viciado em seu próprio produto. Pablo, como a maioria de seus associados traficantes, tinha sido um usuário ocasional de cocaína durante anos. Mas naquele momento, ele tinha armazéns inteiros cheios da droga e o uso havia se tornado um hábito regular. Seu sobrinho Pedro ensinou o grupo a cozinhar o pó branco em uma forma sólida superpotente chamada crack, que tornava a droga fumável, instantaneamente eficaz e incrivelmente viciante. E esmagando o crack e embalando-o nas pontas dos cigarros, também se tornava fácil de usar em qualquer lugar. Os Marlboros de crack se tornaram um vício diário para Pablo e sua equipe. Pablo assumiu um papel prático na intermediação, na organização, no transporte e na supervisão de cada negócio. E aos 48 anos de idade, os longos dias e noites não eram fáceis para ele. No começo, esses cigarros de crack eram uma dádiva de Deus. Uma tragada e ele estava de pé, mesmo que mal tivesse dormido por dias. O uso de drogas por Pablo causou uma rixa entre ele e sua esposa Olívia. Ela o incentivava a ficar limpo antes que fosse tarde demais, mas ele nunca seguiu seu conselho. Em meados de 1985,
o vício do chefe de 48 anos começou a ter consequências. Ele passou a esquecer coisas, como reuniões importantes que ele tinha acabado de marcar. Ele se repetia ou perdia a linha de pensamento no meio de uma frase. Pablo já tinha sido afiado e estratégico, mas seu comportamento estava se tornando mais inconstante a cada dia. No verão de 1985, ele fez algo verdadeiramente incompreensível. Fez amizade com um agente de narcóticos da alfândega dos Estados Unidos. Em 1983, um agente da alfândega americana chamado David Hegela foi enviado para Big Bend, no Texas, cerca de 2 horas a leste de Ojinaga, com ordens para acabar com a organização de Pablo Acosta. Hegela, um homem atlético e ruivo que falava um espanhol limitado, era um dos principais oficiais de narcóticos da agência. Mas ele não era o melhor candidato para se infiltrar no círculo interno do chefão das drogas. A operação de Pablo empregava centenas de contrabandistas, traficantes e pistoleiros, mas ele só trabalhava pessoalmente com parentes de sangue e alguns associados comerciais de confiança e de longa data. Hegela havia conseguido prender o irmão mais novo de Pablo, Armando, e seu tio Manuel, depois de pegá-los com drogas ao norte da fronteira. Mas 2 anos depois de sua missão, Hegela nunca havia visto o famoso Pablo Acosta. A menos que pudesse atrair o traficante para a jurisdição dos Estados Unidos, sua tarefa era impossível. No início de 1985, Hegela começou a ver uma mulher chamada Mimi Webb Miller. Mimi, uma sobrinha de um senador do Texas, havia desistido de sua carreira como colecionadora de arte para se mudar para um rancho no deserto mexicano. Sem o conhecimento de Hegela, o rancho ao lado do de Mimi Miller era de propriedade de um tal Pablo Acosta. Pablo e Mimi tinham sido bons amigos por anos. Ela não estava envolvida com o tráfico de drogas, mas em seus anos de vida perto da fronteira, ela já estava acostumada com o crime. A carreira de seu vizinho como traficante não a incomodava em nada. Quando Pablo descobriu que Mimi costumava ver um agente da alfândega, o mesmo agente que tinha mandado seu irmão e seu tio para a cadeia, ele foi visitá-la e perguntou a ela o que estava acontecendo. Ela respondeu: "Você não tem nada com que se preocupar. Tudo o que ele quer fazer é abrir as minhas pernas." Pablo aparentemente aceitou essa resposta. Ele não deu seguimento ao assunto até alguns meses depois, quando de repente disse a Mimi que queria conhecer David Hegela. Hegela estava desconfiado de se encontrar com um criminoso violento em seu próprio território e sem apoio. Ele não tinha ideia do que se tratava a reunião, mas essa podia ser a única chance de forjar uma conexão com seu alvo. E Mimi tinha lhe assegurado que Pablo era um homem de honra. Então, em uma tarde de verão em 1985, ele viajou para Ojinaga para encontrar Pablo e Mimi em uma pequena estação de rádio com paredes de adobe. No momento em que chegaram, Pablo entrou no escritório do dono da estação, colocou uma garrafa de conhaque em sua mesa e disse: "Nós vamos usar o seu escritório. Vá buscar uns copos." Pablo abriu o conhaque e pediu a Hegela que lhe dissesse como seu irmão e seu tio haviam sido capturados. Ele não estava chateado. Ele disse que estava realmente feliz por seu irmão estar na cadeia, onde seria forçado a deixar o vício em heroína. Alguns minutos depois da conversa, o dono da estação bateu na porta e perguntou se ele poderia voltar para o seu escritório. Pablo gritou de volta: "Agora não, Malaquias, desaparece." O trio bebeu 1 litro inteiro de conhaque enquanto Pablo e o agente de narcóticos trocavam histórias. Pablo contou a Hegela tudo sobre seu encontro com a DEA antes de escapar dos Estados Unidos, acrescentando, é claro, que ele tinha sido enganado e que não tinha feito nada de errado. Eles compartilharam memórias de um tiroteio em que Hegela estava envolvido com alguns pistoleiros do Short Lopes em 76. Pablo não estava no confronto, mas ele ajudou a transportar as drogas que a equipe de Hegela apreendeu naquela noite. E ele se lembrou de ouvir os tiros enquanto dirigia de volta para Ojinaga. Durante toda a conversa, Pablo nunca negou ser um traficante de drogas.
Admitiu livremente que contrabandeava maconha, mas insistiu que não negociava heroína ou cocaína. Ele estava plenamente consciente de que o agente estadunidense não tinha autoridade no México, mas por alguma razão ele não confessou toda a verdade. A única conclusão lógica era que ele estava se preparando para fazer um acordo e voltar para os Estados Unidos. Quando a noite chegou ao fim, por volta da meia-noite, Hegel atestou o terreno em que estava pisando e propôs uma aliança para que os dois trabalhassem em conjunto para se livrar de alguns dos concorrentes de Pablo. Ele simplesmente respondeu: "Eu vou pensar sobre isso." Depois dessa primeira reunião, Hegel e Pablo passaram a se reunir uma vez por mês. Pablo nunca pediu por nada, nem deu nenhuma informação útil a Hegel. Ele apenas divagava por horas, recordando de seus tiroteios e dando suas opiniões sobre a economia e as relações internacionais. Hegel não tinha interesse nessas conversas, mas pelo menos dessa forma ele ganhava a confiança dele. Ele esperava que eventualmente algo útil viesse desses encontros. Mas com o passar dos meses, ficou claro que Pablo não tinha um objetivo específico. Ele estava apenas mantendo suas opções em aberto, no caso de alguma vez precisar fugir para os Estados Unidos. Na verdade, já em maio de 1985, a DEA escutou rumores de que Pablo estava pronto para se aposentar. As coisas estavam esquentando desde que a cocaína havia chegado ao Ojinaga, e ele provavelmente percebeu que seus dias estavam contados. Em meados dos anos 80, o abuso de crack estava se tornando um tópico quente nas cidades norte-americanas. E como resultado, as autoridades dos Estados Unidos estavam aumentando a segurança nas fronteiras. Havia mais oficiais do que nunca na fronteira e estava ficando cada vez mais difícil transportar drogas sem ser pego. As mulas de Ojinaga culparam Pablo por isso, já que foi ele que trouxe a cocaína para a cidade. E se os contrabandistas não fossem leais, eles estariam mais propensos a cooperar com a DEA ou a desertar caso alguém tentasse derrubá-lo. O cenário das drogas estava mudando e Pablo havia se colocado no centro de tudo isso quando concordou em estocar cocaína para os traficantes de todo o México. Sob o sistema da praça, havia inúmeros pequenos grupos de traficantes em cada área. Todos eles pagavam uma parte de seus lucros ao dono da praça da região, mas eram operações independentes, sem fidelidade a uma aliança do crime maior. Mas tudo isso estava mudando graças à cocaína. O cartel de Guadalajara, cofundado pelo tio de Amado Carrillo, havia sido o primeiro grupo mexicano a se juntar aos cartéis colombianos. Eles tinham usado a nova droga para organizar uma rede de contrabando que cobria a maior parte da costa oeste do país e usavam os exorbitantes lucros para pagar as autoridades em cada cidade que passavam. Era essencialmente uma mega praça, com um alcance mais amplo e conexões mais profundas do que o México jamais havia visto. E Pablo era a base de distribuição de tudo isso. Se ele jogasse bem suas cartas, ele poderia aproveitar essa posição e expandir seu próprio poder ao lado do cartel de Guadalajara. Mas à medida que o abuso de crack de Pablo piorou, também piorou sua firmeza em tomar decisões. Ele não conseguia acompanhar as reuniões, suas habilidades de inglês se deterioraram e às vezes ele nem mesmo conseguia conversar em seu espanhol nativo. O esquema de armazenagem de Pablo trouxe traficantes de todo o México para Ojinaga. Se ele não conseguisse tomar as rédeas, seria apenas uma questão de tempo até que um deles percebesse sua fraqueza e tentasse tomar a cidade para si mesmo. Na tarde de 20 de janeiro de 1986, Pablo Amado Carrillo Fuentes e alguns de seus associados se encontraram na casa de 3 andares de Amado, no topo de uma colina no centro de Ojinaga. Eles tinham alguns assuntos a discutir, nada fora do comum. Quando estavam saindo, um caminhão apareceu na rua escura e de lá começaram a atirar, enchendo o carro de Pablo de balas. Pablo acelerou até chegar a um sinal vermelho em um cruzamento movimentado, bem ao lado de um supermercado. Quando ele parou, pelo
Pelo menos uma dúzia de homens saiu dos carros que estavam estacionados no cruzamento, todos armados com fuzis. Assim que eles começaram a atirar, uma caminhonete cruzou o conflito. O veículo derrapou até finalmente parar. Os 2 homens inocentes que estavam dentro da caminhonete estavam mortos. Os outros carros no cruzamento tentavam se afastar rapidamente. Dentro do supermercado, as famílias deitaram no chão enquanto balas perdidas atravessavam as janelas. Pablo tinha 2 homens armados com ele, mas eles estavam em desvantagem numérica. Ele gritou para o rádio bidirecional que tinha em seu carro, pedindo reforços. Quase imediatamente, outro carro parou e vários homens saíram com metralhadoras. O grupo de Pablo ainda estava em desvantagem, mas eles eram mais experientes. Eles abateram facilmente quase todos os atiradores. Os últimos atiradores se abrigaram atrás de um pequeno Pontiac, totalmente protegidos da linha de fogo. Pablo acenou para que seus homens retornassem aos seus veículos. Ele pisou no acelerador e disparou através do cruzamento em direção ao Pontiac. Os atiradores cravaram o carro de Pablo com balas, mas Pablo bateu direto no Pontiac e, na confusão, seus homens mataram os últimos atiradores. Durante as 2 horas seguintes, tiros foram reportados por toda a Ojinaga enquanto Pablo procurava o culpado. Havia uma dúzia ou mais de atiradores, o que aparentava ser o trabalho de uma grande operação, talvez um rival de outro território. Pablo raptou e interrogou brutalmente todos que foram vistos no supermercado naquela noite, até mesmo civis inocentes. De acordo com rumores locais, ele usou suas credenciais falsas de policial para bloquear a estrada através da cidade. Qualquer pessoa carregando armas pesadas em seu carro sem uma boa explicação era levada para o deserto e executada. A alfândega dos Estados Unidos recebeu relatos de pelo menos 13 mortes na área de Ojinaga durante a noite. O tiroteio podia ser escutado do outro lado do rio. E apesar de todo o sangue derramado, Pablo nunca descobriu quem estava por trás da emboscada. Havia dezenas de diferentes facções entrando e saindo de Ojinaga todos os dias, pegando cocaína em seus armazéns. Poderia ter sido qualquer uma delas. Mas, no final, ele estava convencido de que o culpado era Lupe Arevalo, filho de seu velho rival Fermín. Não havia absolutamente nenhuma evidência ligando Lupe à emboscada, mas, para Pablo, em sua paranoia de crack, esse detalhe não importava. Pablo ligou para sua amiga Mimi Weber Miller e disse a ela para marcar outro encontro com o agente da alfândega, David Hegela. Dessa vez, ele finalmente tinha uma proposta. Ele queria ajudar a pegar Lupe. Hegela sabia que Lupe provavelmente não estava por trás do tiroteio. Mas ele também sabia que Lupe traficava heroína na cidade de Chihuahua há anos e ficou feliz em ajudar a colocá-lo atrás das grades. Ele apresentou Pablo a um informante chamado Ginny e juntos traçaram um plano para atrair Lupe através da fronteira, onde Hegela poderia prendê-lo. Durante 1 ou 2 meses, Pablo deu a Hegela e Ginny toda a informação que ele sabia sobre os Arevalos. Mas suas dicas eram todas incorretas ou inúteis. Ou ele não estava tentando, ou estava fora do circuito, ou estava fora da realidade. Os agentes aduaneiros não conseguiram pegar um único membro da família Arevalo. No verão de 1986, Pablo estava tão paranoico que só concordava em se encontrar com Hegela em um quarto sem janelas, nos fundos da casa de seu sobrinho Pedro. Pedro ficava de guarda, silencioso e de olhos mortos. Pablo, que fumava um cigarro após outro, pensava obsessivamente em Lupe. Hegela sabia que Lupe era o menor dos problemas de Pablo. Enquanto Pablo estava em Cancún, vários jornais dos Estados Unidos haviam publicado histórias que ligavam ele a apreensões de cocaína em caminhões de propano no Novo México e em El Paso, no verão anterior. Ele estava de volta ao topo da lista dos mais procurados da DEA. O maior problema de Pablo com os artigos foi que eles o representavam mal em um nível pessoal. A DEA o tinha descrito como uma pessoa viciada e extremamente perigosa, com pouca consideração pela vida humana. Claro, ele tinha matado algumas pessoas, mas eram apenas negócios.
Ele também era um benfeitor da comunidade. O perigo de uma investigação da DEA não abalou Pablo. Sua única preocupação era Lupe Arevalo. Se ele se livrasse de Lupe, todos os seus problemas iriam embora. Mas ele tinha uma ameaça mais séria do que Lupe. Todos os problemas que enfrentou, desde a repreensão na fronteira até as rivalidades, poderiam ser rastreados até uma coisa: cocaína. Em seu encontro seguinte com David Hegela, em agosto de 1986, Pablo teve um momento de clareza. Ele olhou calmamente o agente de narcóticos nos olhos e disse: "Eu quero tirar os colombianos de Ojinaga." Nos meses seguintes, o senhor das drogas mexicano e o serviço da alfândega dos Estados Unidos uniram forças para reprimir o comércio de cocaína colombiana. Pablo tinha criado essa confusão e finalmente estava pronto para limpá-la. Mas a essa altura do jogo, já era tarde demais. Em 14 de fevereiro de 1986, uma força-tarefa que reunia a DEA, o FBI, a alfândega dos Estados Unidos e a polícia local se reuniu em El Paso, no Texas. O tema principal do encontro era um fugitivo que eles vinham procurando há quase uma década. De acordo com o relatório de 223 páginas da DEA, Pablo Acosta Villarreal dirige uma organização em Ojinaga com um punho de ferro e não tolera nenhuma rebelião, reivindicada ou secreta. Ele é um indivíduo viciado e extremamente perigoso que tem pouca consideração por qualquer vida humana que se meter no caminho de seus negócios. O relatório estimava que existiam 500 associados da organização Acosta, incluindo funcionários do governo de ambos os lados da fronteira. Alguns deles poderiam estar naquela mesma sala. Pode ser preciso um exército para derrubar um chefão do crime. Mas como proceder quando a cavalaria inteira está na folha de pagamento desse chefe? Em agosto de 1986, um grupo se reuniu para o café da manhã em um restaurante no centro de Ojinaga, no México. Pablo Acosta, de 49 anos, seu companheiro jovem e bem vestido, Amado Carrillo Fuentes, o agente da alfândega dos Estados Unidos, David Hegela, e um informante misterioso chamado Gene. A equipe de guarda-costas de Pablo se sentou em uma mesa próxima, com as metralhadoras à mão. Os guardas de Amado se sentaram em uma mesa separada. Havia uma frieza entre os dois chefões que deixava o agente estadunidense nervoso. Ele temia que seu disfarce já tivesse sido descoberto. Mas a tensão não era devido a ele. Amado nem sequer suspeitava que estava se encontrando com um agente da alfândega e um informante pago. Pelo que ele sabia, Jenny era um amigo de Pablo que iria fazer alguns acordos com eles. O mais estranho sobre a reunião foi que Pablo se levantou antes do meio-dia. Nessa época, Pablo era tão viciado em crack que ele só ficava sóbrio o suficiente para trabalhar poucas horas por dia. Foi bom eles se encontrarem cedo, ou ele poderia ter vacilado e revelado o verdadeiro propósito da reunião. Alguns anos atrás, Pablo passou a receber as drogas colombianas em sua cidade, transformando Ojinaga em uma base de armazenamento para a maior parte da cocaína que passava através do México. Ele estava ganhando pelo menos $50 milhões por ano, mas não valia a pena. Os Estados Unidos estavam aumentando a segurança na fronteira. Ele havia sido emboscado por um bando de rivais não identificados em janeiro de 1986. Até a polícia mexicana local estava atrás dele, exigindo quantias de dinheiro cada vez maiores para fazer vista grossa. Pablo acreditava que se os colombianos partissem, todos o deixariam em paz e as coisas voltariam a ser como eram. Para esse fim, ele enviava Gene para ajudá-lo a prender todos os seus contatos relacionados à cocaína, até mesmo Amado. O cartel de Guadalajara, liderado pelo tio de Amado, já havia usado os enormes lucros provenientes do tráfico de cocaína para tomar o controle de toda a costa oeste do México, tornando-se a maior e mais poderosa rede de drogas que o país já havia visto. Eles eram aliados até aquele momento, mas era apenas uma questão de tempo até que tentassem cortar a mediação e tomar o território de Pablo para si mesmos. É claro que essa verdade não foi revelada durante a reunião do café da manhã.
Quando eles terminaram, Regela e Ginny se levantaram para sair. Assim que eles se afastaram, Pablo se virou para Amado e disse algo em voz baixa e firme. Regela não entendia espanhol fluentemente, mas Ginny entendeu perfeitamente toda a conversa. A DEA havia descoberto um dos esconderijos de cocaína de Pablo e Amado. Amado tinha se encarregado de sequestrar e torturar 6 pessoas que conheciam o lugar. Ao final do interrogatório, ele estava certo de que nenhum desses 6 homens era responsável pelo vazamento, mas matou todos eles de qualquer maneira. Pablo estava furioso. Amado tinha matado 6 pessoas inocentes, seus próprios parceiros, sem nenhuma razão. Amado respondeu: é melhor 6 pessoas inocentes morrerem do que uma pessoa culpada ficar impune. Com isso em mente, Ginny foi trabalhar infiltrado no círculo de cocaína de Amado. Pablo não era contra a violência, mas sempre gostou de acreditar que suas mortes eram justificadas. Autodefesa, vingança ou punição quando alguém o tinha ferido. Nunca havia sido gratuito, ao contrário de Amado. Pablo estava refletindo sobre sua reputação desde que os jornais dos Estados Unidos começaram a publicar histórias sobre ele alguns meses antes. As notícias o difamaram como um vilão com pouco respeito pela vida humana. Isso, ele acreditava, era simplesmente injusto. Ele era o padrinho, o líder da indústria mais lucrativa de sua cidade. Ele usou o dinheiro vindo das drogas para fazer o que o governo não faria: ajudar os pobres, pagar as contas de hospitais e criar empregos. Ninguém tinha se preocupado em ouvir o seu lado da história. Na verdade, durante anos, ele tinha evitado a mídia estadunidense. Afinal de contas, ele era um fugitivo procurado. Mas, se eles fossem escrever sobre Pablo de qualquer maneira, talvez fosse a hora de uma mudança de estratégia. Então, com a ajuda de Mimi Webb Miller, sua vizinha dos Estados Unidos, Pablo Acosta embarcou em uma das campanhas de relações públicas mais insensatas da história. Começou em abril de 1986, por volta da mesma época em que apareceram as primeiras histórias não autorizadas sobre Pablo. Mimi abordou um repórter do Washington Post que estava investigando um grupo de vigilantes que havia sequestrado um estuprador da cadeia de Ojinaga alguns meses antes. Naturalmente, havia rumores de que Pablo, o chefe do submundo de Ojinaga, estava por trás disso. Mimi se ofereceu para levar o repórter ao México para perguntar a Pablo pessoalmente. Mimi e o repórter, aterrorizado, esperaram na rua escura por horas antes de Pablo aparecer em sua caminhonete. Ele lhes disse que tinha bebido tequila e que não estava com disposição para falar. Quando ele foi embora, gritou para o repórter: eu não tive nada a ver com isso. Ouvi dizer que foram 4 gringos. A primeira entrevista dele não foi um sucesso, mas eles tentaram uma segunda vez. Mais tarde, naquele verão, Mimi levou alguns agentes do FBI para discutir os rumores de que terroristas líbios estavam se escondendo no norte do México. Eles esperavam que Pablo Acosta, que tinha seus olhos em cada centímetro da região, fosse capaz de esclarecer as coisas. E desde que eles se encontrassem em solo mexicano, fora da jurisdição do FBI, Pablo ficava feliz em conversar. Novamente, ele não sabia nada de útil sobre o assunto, mas fez questão de dizer a eles que se houvesse terroristas escondidos nas colinas mexicanas, ele seria o primeiro a se voluntariar para combatê-los. Ele amava os Estados Unidos. Era um belo sentimento, mas significava pouco vindo de um dos fugitivos mais procurados da DEA. Então, em outubro de 1986, um repórter do El Paso Herald Post chamou Mimi e perguntou se Pablo queria falar sobre as alegações que estavam sendo feitas sobre ele. Quando o agente da alfândega dos Estados Unidos, David Regela, ouviu sobre a oferta, ele avisou Pablo que a forte tempestade da mídia que ele estava agitando era uma ideia profundamente estúpida. Se algo que ele dissesse não fosse bom para o governo mexicano, seus protetores federais poderiam decidir se livrar dele. E mais, Ginny, o informante de Regela, estava tentando se infiltrar nas conexões de Pablo. Se Pablo chamasse atenção negativa para si mesmo,
Isso poderia significar o fim para seu bom amigo Jim. Mas o raciocínio de Pablo era uma causa perdida neste ponto, e ele disse ao repórter para ir a Ojinaga. Quando o repórter chegou na cidade, Mimi o levou através de um pátio escuro para um apartamento onde Pablo estava fumando um cigarro. Ele tinha uma pistola semiautomática enfiada em seu cinto. A sala estava repleta de carregadores de metralhadoras e pontas de cigarro. Pablo abriu a garrafa de conhaque que o repórter havia levado, se sentou e começou a falar. Durante as horas seguintes, Pablo bebeu, fumou e falou livremente, mas encobriu a verdade sobre seus crimes. Ele matou várias pessoas, mas foi sempre em autodefesa. Ele era um traficante de drogas, mas só traficava maconha, nunca heroína ou cocaína. Enquanto falava, Pablo pegou um saco de cocaína, uma caixa de bicarbonato de sódio e uma colher. Então ele fez uma demonstração de como preparar crack. Enquanto ele preparava crack e enrolava a droga em outro cigarro, ele respondeu às perguntas do repórter de um jeito um tanto displicente. Ele admitiu abertamente pagar a polícia, porque, como ele explicou, se você é um policial federal, você nunca vai ganhar dinheiro suficiente para mandar seus filhos para a escola. Você tem que conseguir dinheiro de algum lugar. Eu não os culpo, eu culpo o governo. Ele também confessou ter pago aos militares para proteger seus campos de maconha, mas acrescentou que só estava cultivando maconha para pagar as escolas locais. Por volta da meia-noite, Pablo se levantou e declarou que iria visitar uma menina cega para quem ele estava providenciando um transplante de córnea. Ele pegou sua AR-15, contou uma história sobre como matou um homem com aquele mesmo fuzil e depois levou o repórter para fora. Eles foram até uma cabana de barro, onde uma jovem mulher chamada Elva estava deitada na cama, com ataduras nos olhos. Pablo sentou na beira da cama, apoiou sua AR-15 no colo e explicou como Elva, que havia ficado cega na infância, logo seria capaz de ver novamente graças à sua caridade. Ele explicou: "Eu não amo tanto dinheiro quanto amo as pessoas. Eu faço o que faço pelas pessoas." Ele até fez o repórter tirar uma foto deles como prova de suas boas ações. Os moradores de Ojinaga podem até ter ficado impressionados com a caridade de Pablo. Mas para o público americano, um traficante violento que ajuda os cegos dificilmente seria um herói. Especialmente quando aquele mesmo traficante admite que está trabalhando sob a proteção da Polícia Federal Mexicana. Após a primeira semana, a busca se expandiu por todo o país. Mas o México tem quase 2 milhões de quilômetros quadrados e sem nenhuma pista, a busca foi inútil. Não havia razão para suspeitar que o alvo estava escondido apenas 600 quilômetros ao sul, em um hotel em Torreón. Pablo tinha fugido com pelo menos 2 de seus confidentes mais próximos: Pedro, o sobrinho que estava ao seu lado desde que assumiu a praça, e Amado, que tinha quase tanto a perder quanto Pablo. Alguns outros parceiros poderiam estar com eles, mas a maioria já havia se dispersado. De alguma forma, Pablo ainda pensava que poderia suavizar as coisas e voltar para Ojinaga no devido tempo. Ele manteve contato com David Regla e até conseguiu ajudar a alfândega a prender um pequeno carregamento de cocaína que ele sabia que iria cruzar a fronteira, uma demonstração de boa-fé para manter os Estados Unidos do seu lado. Pablo disse a Jenny que procurou a ajuda dos federais. Ele até pagou $100.000 como adiantamento para resolver o assunto. Amado, que estava com Pablo, nunca mencionou que tinha pago 10 vezes mais para garantir a sua morte. No final de janeiro de 1987, depois de 2 meses, a busca por Pablo não tinha feito nenhum progresso, mas a primeira novidade no caso veio em fevereiro. Pablo, Pedro e Amado tinham ido a uma festa em uma casa perto de onde estavam escondidos. Os fugitivos se divertiram, beberam e usaram cocaína em excesso. Durante a noite, Pedro saiu sozinho para pegar heroína. Ele nunca mais voltou. Pablo passou a manhã no quarto do hotel sem saber o que havia acontecido com seu sobrinho e se sentindo culpado caso algo acontecesse com Pedro. Finalmente, por volta das 11 horas da manhã, ele recebeu uma ligação de Pedro.
Ele não tinha conseguido heroína em Torreón, então dirigiu a noite toda de volta para Ojinaga. Pablo disse a Pedro para sair de Ojinaga imediatamente. A cidade ainda estava cheia de policiais e, se eles pegassem Pedro, provavelmente eles o torturariam até a morte. Mas já era tarde demais. Na saída da cidade, Pedro foi parado e levado para a sede da Polícia Federal. Na manhã seguinte, ele estava morto. A polícia alega que ele morreu de um ataque cardíaco, mas um oficial estadunidense que viu fotos do corpo disse que ele tinha sido espancado até a morte. Seu crânio ficou completamente afundado. A notícia da morte de Pedro finalmente chegou a Pablo. Pela primeira vez, ele entendeu a gravidade da situação. Não havia possibilidade de voltar a Ojinaga. Mas também não havia maneira de ficar parado. Pablo imaginou que Pedro poderia ter contado sua localização durante o interrogatório e ele estava certo. O comandante Calderoni estava a caminho de Torreón naquele exato momento. Quando a polícia chegou ao hotel, Pablo tinha desaparecido mais uma vez. Havia um rumor local, nunca provado, de que depois da fuga de Torreón, Pablo ligou para Calderoni e o desafiou para um duelo contra um. Calderoni riu. Quer esse rumor fosse verdade ou não, Pablo tinha decidido que era hora de parar de fugir. Ele estava pronto para lutar. No início de março de 1987, os fugitivos haviam viajado para o norte através de 650 quilômetros de deserto mexicano e montado acampamento em Santa Helena, uma pequena cidade ao longo do Rio Grande, não muito longe de Ojinaga. Pablo era conhecido por usar a cidade como um posto de controle de contrabando. Ele tinha uma casa lá. Era um dos lugares mais óbvios que ele poderia usar para se esconder. Mas o esconderijo tinha uma grande vantagem. Era quase impossível fazer uma emboscada. Como a cidade estava localizada ao longo do Rio Grande, a fronteira natural, a polícia mexicana não podia se aproximar do norte sem atravessar a jurisdição dos Estados Unidos. Do sul, a cidade estava cercada por enormes penhascos de 500 metros. Isso deixava apenas um ponto de entrada, um vale estreito entre o rio e os penhascos. Pablo, o benevolente padrinho, tinha chegado em Santa Helena com sacos cheios de dinheiro. E ele se certificou de que os 300 residentes empobrecidos da cidade tivessem tudo o que queriam. Se, ou melhor, quando a polícia o encontrasse, algum morador certamente o avisaria. Quase imediatamente, Pablo começou a recrutar homens armados para o confronto. Não havia nenhuma chance dele se render pacificamente, não depois do que fizeram com Pedro. Ele tinha pelo menos uma dúzia de guardas armados rodeando a casa o tempo todo, incluindo 2 de seus sobrinhos meio-irmãos de Pedro. Sendo um esconderijo de longa data, a pequena cabana já estava pronta para a batalha. Anos atrás, Pablo havia fortificado a pequena casa de paredes de barro com portas de metal pesado e madeira grossa. Além disso, ele tinha uma artilharia completa de metralhadoras em um galpão. Pablo enviou seus homens para fazer entregas pela cidade, munição, cigarros, cocaína e madeira para reparar o telhado da pequena escola da cidade. Ele foi um padrinho até o final. A silenciosa Santa Helena logo se tornou o centro de uma festa sem fim. Os homens de Pablo se mantinham animados com festas de rua que eram tão barulhentas que podiam ser ouvidas do outro lado do rio. Pablo passava a maior parte do tempo dentro de casa fumando crack. O barulho não o incomodava. Ele não estava mais tentando se esconder, mas também não estava com vontade de participar das festas. Ele estava ficando seriamente doente, provavelmente devido ao uso constante de drogas. Mas deixar a cidade para ir ao médico não era uma opção. Quando Mimi Webb Miller foi visitá-lo, ele disse a ela que não acreditava que viveria mais 2 semanas. Ou ele morreria por causa dessa doença misteriosa, ou seria morto pela polícia. Algumas semanas depois, os agentes estadunidenses do outro lado do rio descobriram quem estava causando tanta agitação em Santa Helena. Mas eles não compartilharam as notícias. Até onde eles sabiam, a polícia mexicana ainda estava nas mãos de Pablo. Enquanto isso, o comandante Calderoni estava rastreando a localização de Pablo. Ele interrogou 2 pessoas
e as coagiu a revelar onde o traficante estava escondido, especificando qual casa na cidade era dele. Calderone rapidamente entendeu por que Pablo havia escolhido Santa Helena. Só havia uma maneira de entrar na vila sem ser visto. Eles teriam que voar partindo do lado americano do rio, onde a rede de informantes de Pablo não poderia chegar. Mas, para isso, ele precisaria da cooperação dos Estados Unidos. Calderone chamou Matt Pérez, o melhor agente do FBI em El Paso. Depois de 10 anos obstruindo todos os esforços para capturar Pablo Acosta, a Polícia Federal Mexicana estava finalmente pronta para cooperar. O agente Pérez concordou no mesmo instante. O FBI ajudaria Calderone no que ele precisasse. Essa era oficialmente uma investigação internacional. Em janeiro de 1981, a Polícia Federal Mexicana nomeou Pablo Acosta Villarreal para supervisionar o comércio de narcóticos em Ojinaga. Com a proteção dos federais, ele era intocável pelos promotores, pelos rivais ou pelo FBI. 6 anos depois, o comandante da Polícia Federal Mexicana estava liderando uma caça em todo o país para capturar Pablo Acosta, possivelmente com um contrato de $1 milhão para matá-lo, e que teria sido pago pelo braço direito de Pablo. Para ajudar nessa tarefa, o comandante Calderone recrutou o FBI. Na manhã de 24 de abril de 1987, 18 agentes do FBI, liderados pelo agente Matt Pérez, se reuniram em uma base do exército em El Paso, pouco antes do amanhecer. Nenhum deles sabia por que estava lá. Eles apenas haviam recebido ordens para se apresentar às 6 da manhã. 24 quilômetros ao sul, 17 agentes federais mexicanos se reuniram em torno de 2 helicópteros no Aeroporto Internacional de Juárez e receberam as instruções finais do comandante Calderone. Eles iriam seguir um helicóptero do FBI através da fronteira até as montanhas do Parque Nacional Big Bend. Quando chegasse a hora, os 2 helicópteros mexicanos atravessariam o rio até Santa Helena, assumiriam o controle dos 300 moradores da cidade e capturariam Pablo Acosta. Os agentes do FBI iriam bloquear o rio do lado dos Estados Unidos, caso o fugitivo tentasse escapar. Algemado ao lado de Calderone estava o parceiro não identificado de Acosta, que havia sido forçado a dedurar a localização do chefe. Ele iria indicar em qual casa Pablo estava escondido. As últimas instruções de Calderone foram: eu quero Pablo Acosta vivo, mas não se a segurança de vocês estiver em perigo. Naquela noite em Santa Helena, outra festa estava sendo realizada do lado de fora da casa de Pablo. Era o aniversário do sobrinho e guarda-costas de Pablo, Fidel, e alguns homens se reuniram para beber cerveja e assar um bezerro em uma fogueira. Pablo não estava entre eles. Ele estava voltando do rio com seu cachorro. Quando ele passou, alguns dos participantes o chamaram para se juntar a eles, mas Pablo apenas acenou e continuou em direção à sua casa. Naquele momento, 2 helicópteros vermelhos e azuis da Polícia Federal subiram o rio e voaram baixo sobre a cidade. Os homens na rua se dispersaram. Quando um dos helicópteros baixou ainda mais, Pablo reconheceu o dedo duro algemado ao lado de Calderone, apontando para sua casa. Acosta gritou, "Traidor!" e entrou pela porta de metal da cabana. Agentes com coletes à prova de balas desceram dos helicópteros e tomaram as ruas armados com metralhadoras. Eles renderam todos os homens que encontraram e os forçaram a deitar no chão. Alguns oficiais bateram nas portas, agarraram os homens maiores de idade e os fizeram se deitar com os outros. As mulheres e crianças foram avisadas para ficarem dentro de casa e se manterem abaixadas. Pablo fechou todas as janelas, colocou um colete à prova de balas e carregou seu rifle semiautomático. Apenas outros 2 parceiros tinham entrado com ele, seu sobrinho Fidel e um homem de Ojinaga chamado Jesus, que estava lá apenas para entregar algum dinheiro. Um megafone irrompeu através das janelas fechadas. Aqui é o comandante Guilhermo Gonzalez Calderone da Polícia Judiciária Federal. Nós o cercamos, Pablo, renda-se. Pablo disse aos outros 2 homens que eles poderiam se render se quisessem. Não havia esperança de vitória.
Mas ele não ia deixar a polícia pegá-lo vivo. Era melhor ser morto. Fidel e Jesus pensaram por um momento e decidiram não abandonar Pablo. Eles agarraram seus rifles e apontaram através das rachaduras nas janelas. Pablo abriu fogo e os agentes federais também. Um agente chutou a porta da frente. Pablo disparou e se escondeu atrás da porta de um quarto. O agente foi ao chão. O agente ferido puxou reflexivamente o gatilho e disparou uma dúzia de tiros através da porta do quarto. Então a porta da cozinha se abriu. Fidel era o único que estava na sala. Ele levantou as mãos e os agentes o puxaram para fora. Pablo e Jesus atiraram do quarto de trás. As paredes estavam forradas com caixas cheias de munição. O tiroteio durou quase meia hora. E então Calderone ordenou aos seus homens que parassem de atirar. Momentos depois, Pablo também parou. Calderone gritou através de seu megafone: Pablo, você não tem nenhuma chance. Saia com as mãos para cima. Pablo respondeu com tiros. Foi assim por mais de uma hora. O sol se pôs e as ruas ficaram escuras. Os oficiais jogaram gás lacrimogêneo através de janelas e portas quebradas. Mas o tiroteio não parou. Eles bateram com uma caminhonete na lateral da casa, mas as grossas paredes de tijolos de barro se mantiveram firmes. Então eles encharcaram o telhado de colmo com gasolina e jogaram uma tocha de fogo sobre a casa. O telhado inteiro pegou fogo, brilhando na escuridão. Os cartuchos de munição também pegaram fogo e explodiram em uma série de rajadas rápidas. Jesus correu para fora da casa com as mãos para o alto. As balas estouraram por alguns minutos e depois pararam lentamente. A fumaça e as chamas engoliram a casa. Jesus disse ao comandante Calderone que achava que Pablo estava morto. Um dos policiais empurrou sua arma pela persiana e espreitou por dentro. À luz das chamas, Pablo estava apoiado na cama, imóvel, segurando uma pistola em uma mão e um rifle semiautomático na outra. Centenas de cápsulas de balas espalhadas pelo chão ao seu redor. Ele só tinha sido atingido por uma bala fatal, bem na parte de trás da cabeça. O corpo de Pablo foi arrastado para o helicóptero do comandante Calderone e colocado no chão entre uma pilha de lixo e cascas de laranja descartadas do almoço da sua equipe. Graças aos coletes à prova de balas da polícia e às paredes resistentes das casas ao redor, não houve mais mortes. Apenas um policial foi gravemente ferido. Fidel e Jesus foram amarrados e jogados na traseira de uma caminhonete que Calderone pediu emprestado a um vizinho. Eles foram levados de volta à sede da Polícia Federal na cidade de Juárez. Calderone queria prender todos os homens de Santa Helena que haviam sido rendidos na rua, mas o FBI informou que os homens não podiam ser levados de volta através do território estadunidense, já que não tinham cometido nenhum crime lá, nem mesmo no México. Calderone cedeu e concordou em soltá-los. Na manhã seguinte, a casa queimada e cheia de balas era o único sinal de que a batalha havia ocorrido. Quando o funeral de Pablo Acosta foi realizado em 28 de abril de 1987, mais de 1.000 pessoas fizeram fila no cemitério para prestar homenagens. Enquanto as pessoas olhavam pela última vez para o corpo do traficante, bandas nortenhas tocavam músicas em sua homenagem. Uma canção dizia: Pablito foi embora, amigo dos pobres, morto pelo governo em um mundo que não tem misericórdia de pessoas assim. Pablo e muitos dos moradores locais acreditavam que as coisas poderiam ser muito piores se outra pessoa controlasse o tráfico de drogas. Essas suspeitas se revelaram corretas. Após a morte de Pablo, sua operação de tráfico continuou, sob o comando de Amado Carrillo Fuentes. Amado mudou sua sede para o oeste, na cidade de Juárez, e assumiu todo o corredor norte-central da rede de contrabando do cartel de Guadalajara, agora em todo o país. Logo depois, o líder do cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, decidiu dividir seu comércio massivo em várias zonas regionais. A operação no centro-norte de Chihuahua, controlada por Amado, ficou conhecida como Cartel de Juárez. Félix Gallardo tinha a intenção de supervisionar toda a operação,
Mas seu controle diminuiu quando ele foi preso em abril de 1989. Em 1993, os cartéis regionais tinham se tornado organizações completamente separadas, independentes de qualquer liderança central. Amado Carrillo Fuentes não precisava responder a ninguém. O cartel de Juarez deu início a uma era de corrupção e violência sem precedentes. Em menos de 10 anos, Amado e seus parceiros foram responsáveis por mais de 400 assassinatos. Estima-se que ele pagou mais de 500 milhões de dólares por ano por proteção federal, 500 vezes a quantia que Pablo pagava aos funcionários de Ojinaga. Amado teve sucesso ao aprender com os fracassos de Pablo. Ao invés de lutar com outros traficantes, fez acordo com eles, empregando potenciais rivais à sua própria rede cada vez mais poderosa. Ao invés de fazer publicidade, ele manteve um perfil extremamente discreto, até mesmo recorrendo a cirurgias plásticas para mudar sua aparência sempre que seu rosto se tornava reconhecível demais. Em 1997, Amado morreu abruptamente durante um desses procedimentos de cirurgia plástica, deixando seu irmão Vicente no controle do cartel de Juarez. No final dos anos 80 e no início dos anos 90, o FBI coletou evidências dos antigos laços de Calderoni com traficantes de drogas, incluindo Amado. Eles tentaram usar essas evidências para pressioná-lo a prender um traficante de alto escalão. Mas quando as autoridades mexicanas souberam que Calderoni estava conversando com o FBI, imediatamente ordenaram sua prisão, bizarramente por corrupção e tortura de prisioneiros. Ele fugiu para o Texas, onde foi morto a tiros por um atirador desconhecido em 2003. O cartel de Juarez ainda controla o tráfico de drogas ao longo do corredor central do México. Nas últimas 2 décadas, a rivalidade com o cartel de Sinaloa transformou a cidade de Juarez em um epicentro de violência. Em 2009, Juarez teve mais assassinatos per capita do que qualquer outra cidade do mundo. Nós nunca saberemos como o mundo do crime mexicano poderia ter sido diferente se Pablo Acosta não tivesse permitido a entrada de cocaína em Ojinaga ou se ele tivesse se afastado pacificamente e deixado sua operação para Amado, como ele havia planejado fazer. Em ambos os casos, o resultado final poderia ser exatamente o mesmo. Ojinaga, como qualquer outro trecho da fronteira, seria engolida por cartéis cada vez mais poderosos e violentos que o antecessor. Apesar de toda a sua arrogância de bandido e dos incríveis tiroteios que desafiaram a própria morte, Pablo era apenas uma pequena peça do quebra-cabeças de um quadro muito maior de corrupção governamental, violência e abuso de drogas. Talvez seja a justiça poética o fim que o lendário traficante levou. Destruído pelo seu vício, assassinado por funcionários corruptos, uma vítima de um sistema quebrado que ele ajudou a criar. Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!